Aleluia, Deus. Amém. Boa noite a todos. Que a paz seja com todos. Amém? Eita, glória. Primeiramente, quero agradecer a Deus por essa oportunidade. E quando a gente recebe o convite do nosso pastor, a gente tem que dizer não, né? Mesmo que a gente queira, né, varão? Mas a gente não pode dizer não, né? Tem que ajudar o nosso pastor, ajudar a nossa obra, amém? E passar primeiramente que a palavra fala com nós, né? Para depois a gente passar para a igreja. Amém? Então, nosso tema de hoje é confiança no Senhor. Se encontra lá em Provérbios 3, versículo 5. Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Amém? Todos encontraram? Provérbios 3, versículo 5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Amém? Essa passagem Provérbios é bastante, obrigado, Cezinha, é bastante conhecida, né? Que foi escrita por um homem bastante sábio, Salomão, né? Então todos nós, por um momento, nós temos sonhos, projetos, às vezes nós queremos nos confiar no nosso próprio entendimento, né? A gente acha que sabe, a gente acha que a gente sabe como fazer, como agir, né? Mas nesse Provérbios aqui diz que nós devemos confiar somente em Deus, nós não venhamos nos confiar no nosso próprio entendimento. Mas por que nós não temos que nos confiar no nosso próprio entendimento? O que significa se apoiar no nosso próprio entendimento? Significa não confiar exclusivamente na nossa própria sabedoria, raciocínio ou percepções para tomar decisões e guiar a nossa vida. É um convite a reconhecer que a sabedoria humana tem limites e que há outras fontes de orientações e entendimento que podem ser mais confiáveis. Amém? Alguns pontos aqui que eu anotei diz assim: reconhecer a imperfeição da sabedoria humana. Nós sabemos que nós somos imperfeitos, né? Perfeito somente Deus, somente Jesus. É por isso que nós temos que nos apegar no seu entendimento. Nossas percepções e raciocínio podem ser falhos e limitados. Segundo ponto, buscar orientação externa. Valorizar fontes de sabedoria que vão além da nossa própria experiência e conhecimento, como a fé, a tradição, a orientação de líderes espirituais ou mentores. Por isso que é importante, né, a gente ter a conexão com nossos líderes, com pessoas mais experientes do que nós e sempre dar ouvidos. Amém? O terceiro, praticar a humildade. Reconhecer que não temos todas as respostas. Estar aberto a aprender com os outros e com experiência diversa. Por isso que nós temos que também ter comunhão com nossos irmãos. Aqui nós temos como uma família, né? Várias vezes já viemos para cá à tarde, a Nelma, conversar com a pastora, às vezes naquele nosso momento de convívio, de roda, né? De troca de experiência, porque querendo ou não, um ajuda o outro, um fortalece o outro, cada um tem uma história de vida, coisas que já passaram, experiências a passar. Amém? Confiar em algo maior.
Em contextos religiosos, isso pode envolver confiar na vontade de Deus ou em princípios espirituais para guiar nossas decisões. Mas como eu posso confiar a Deus? Como nós podemos confiar em Deus? Por isso que é importante, né, nós termos uma comunhão com Deus, sempre apresentar os nossos planos a Deus. Antes de tomar qualquer decisão, nós precisamos apresentar os nossos planos a Deus para que tudo ocorra de maneira certa. Eu falo por experiência própria. Quantas vezes eu já não quis seguir as minhas próprias intuições, achando que eu sabia como fazer, e no final paguei um preço. Mas por que eu paguei um preço? Porque eu não apresentei a Deus, eu não busquei a direção de Deus, eu não quis escutar o que Ele tinha para mim, porque a gente sabe que Deus ele sempre vai nos guiar. Se nós estivermos em comunhão com Ele, conectados com o Pai, Ele vai nos guiar, Ele vai nos seguir. Uma passagem que vem lá em Josué, né? Quando Moisés ele foi morto, Deus ele deu uma orientação a Josué. Por um momento, às vezes, Josué poderia saber o que fazer, poderia seguir as instruções dele, o que ele achava que ele sabia, né? Um pouco de convívio que ele teve com Moisés ali, mas Deus o orientou no que ele devia seguir. Medita na minha palavra dia e noite. Então, o maior manual que nós temos é a palavra, que foi o que Deus falou a Josué. Medite na minha palavra dia e noite. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Não se desvie dos meus caminhos. Então, o que Deus fala nesta noite para mim e para você. Nós temos um plano, temos uma direção a seguir. Primeiro, nós venimos consultar a Deus, o nosso Pai. Porque Ele sabe o melhor caminho que nós temos que seguir. E o final da história foi sucesso. Né? Deu tudo certo. Mas por que deu tudo certo? Porque Josué seguiu as ordens de Deus. Então, se nós seguirmos as ordens do nosso Pai, o final é só sucesso. Agora, se nós queremos passar por decepções, se a gente seguir nossas próprias intuições, às vezes a gente pensa que sabe, né? Mas a gente não sabe, né, professora? É verdade. Então, o que Deus fala para nós? Nós venhamos depositar nossa confiança em Deus, somente em Deus, porque Ele é perfeito. Porque Ele é perfeito. Você que tem um plano, você que tem, por um momento, às vezes a gente não sabe o que fazer, já tentamos de todos os recursos. Eu acho que às vezes a gente ainda não tentou consultar verdadeiramente a Deus. Né? Fechar a porta do nosso quarto, pegar a palavra, pedir a Deus, Deus, o que o Senhor quer para mim? Me mostre a direção, me mostre o horizonte, me mostre o caminho certo que eu devo seguir, meu Pai. Então, nesta noite é que Deus nos chama a depositar a nossa confiança nele, não no nosso próprio entendimento, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, mas se nós depositar a nossa confiança em Deus, nós teremos sucesso, né? E Deus irá cumprir a promessa dele em nossas vidas. Assim como Deus ele tinha uma promessa naquele povo, né? Logo que Moisés foi morto. Então, Deus usou um servo dele, né? Para conduzir. Deus tem uma promessa na nossa vida. Nós não temos que atrasar a promessa de Deus em nossas vidas. Às vezes a promessa, às vezes nós que atrasamos porque nós estamos seguindo o nosso próprio caminho, nós estamos seguindo o nosso próprio entendimento. Mas se nós seguir as orientações de Deus, nós não vamos atrasar isso. Às vezes, Deus prometeu tal coisa, mas ainda não se cumpriu na minha vida. Mas por quê? Às vezes a gente está no caminho errado, às vezes a gente está seguindo as nossas intuições, nós estamos nos apegando no nosso entendimento, nós achamos que é por aqui, é isso que eu tenho que seguir aqui, mas não. Às vezes nós estamos atrasando a bênção de Deus. Então, nesta noite, que nós venhamos nos apegar em confiar em Deus, em pedir a orientação dele,
o que Ele quer para nossas vidas. Amém? Uma palavra curta, mas objetiva, né? Que nós possamos sair daqui nesta noite, depositando a nossa confiança em Deus, no nome de Jesus. Amém? Então, essa mensagem, né, que Deus falou comigo e que eu quero compartilhar com a igreja. Amém? Amém, meu pastor? Glória a Deus. Aleluia. Obrigado.